Leio a página. Começou a gravação. Ok. Recurso da oração, do livro Momentos de Saúde e de Consciências, de Valdo Franco, Joana de Anjos. A oração é o recurso mirífico mais acessível para permitir à criatura a comunicação com o Criador. Ponte invisível de energias sutis, faculta a união da alma com o genitor divino, por cujos meios ela aure as forças e a inspiração para os cometimentos difíceis da existência. Não altera o campo de lutas, nem impede os testemunhos que favorecem a evolução. Entretanto, brinda resistências para os embates, encorajando e vitalizando sempre. Amplia a visão de realidade ao tempo em que robustece o entusiasmo de quem lhe entrega. Modifica a compreensão e o modo de encarar-se os acontecimentos, produzindo sintonia com o divino pensamento que tudo governa. Quem ora supera tensões e penetra-se de paz. A oração cria as condições e as circunstâncias para a meditação, que projeta o psiquismo nas esferas elevadas, assim, equilibrando a saúde e as aspirações por melhor orientar o sentido da existência e a programática da reencarnação. Ela prepara o santo, sustenta o herói, inspira o pesquisador, mantém a vida, enquanto projeta a luz nas paisagens de sombras e nevoadas que se apresentam ameaçadoras. Senhor, mais uma oportunidade em nossas vidas. Cá nos encontramos para nos tornarmos instrumentos vossos. Sabemos que muitos irmãos nossos que mergulharam no corpo físico têm oportunidades análogas, mas quantos desviam seus caminhos por opção? Envolvam-os com muito carinho. Muitos deles, depois, quando retornam, cheios de remorsos, quando encontram a lucidez na ambiência maior. Rogo a Ti a compreensão, o entendimento, o devido esclarecimento, para que possamos juntos melhor Te compreender, Te entender, e a todo instante, como narra a missiva de Joana, a oração, que possa ser o farol de nossas vidas, nos orientando em nossa caminhada, seja aqui, seja ali e aonde for. Envolva cada irmão que ainda não sintonizaram-se, que os seus lares sejam envolvidos e que as nossas conversas possam propagar-se no meio ambiente onde nós residimos, pois foi dito que, quando o culto é realizado em nossa residência, toda a comunidade é beneficiada, pleia de entidades sofridas, necessitadas convergem ou ouvem a voz daquele que pronuncia o teu ensinamento, Senhor. Muito obrigada pelo entendimento. Que a paz vossa seja nos nossos corações e fortaleça-nos no entendimento da verdade maior. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, dona Elisa. Boa noite. Boa noite. Estou pensando que hoje é sexta-feira, é quarta-feira. Por que hoje é sexta-feira? Só porque eu me Porque atrasei? esse feriado está me confundindo, só isso. Eu me atrasei porque eu estava dando remédio para
pra Aninha, e a Aninha tem dia que resolve que não vai tomar remédio. Mas ela está certa. Esse Foi esse dia ensinar? complica. Esse dia que Para ela que foi decide que não vai ensinar? tomar remédio é que me atrapalha. Que às vezes é quarta ou é sexta, ou é segunda. Ela faz isso terça e quinta, tá beleza. Mas quem mandou você ensinar ela, né? A A ter cuspir o remédio? livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Escolher. Pois é, Não amigo. quero. A gata faz uma onda com a língua que o remédio vai parar aqui fora, assim. Parece até criança pequena tomando remédio. Bom, vamos lá. Hoje, o estudo é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Hoje vamos começar pactos. Quer falar alguma coisa antes? Ou pode ir? Sobre essa palavra, pactos, né? A gente pode comentar alguma coisa, né? Sim. Porque nós vivemos a nossa vida, tá? São, assim, digamos, uma vida de constantes pactos, né? Constantes pactos. A gente pode ver que, exemplo, né? O lado religioso, né? As leis divinas, né? Vem aquela famosa pergunta 617, que a resposta fala: o homem só é infeliz quando se afasta das leis divinas, ou seja, rompe um pacto, não é isso? E o casamento, um pacto. No nosso dia a dia, né, o tempo todo nós estamos fazendo pactos. Que pactos são acordos, são compromissos. Tá? E se a gente for olhar, há uma infinidade de pactos. A amizade, olha que pacto bonito. A amizade mesma, né, ela é a expressão do amor. Eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei do filme Dança com Lobos. Alguém viu esse filme? Com aquele Kevin Costner. Esse filme é antigo também, já tem mais de 15 anos por aí. Então tem toda uma história, que é um filme longo. Sei que ele, durante o filme, acaba se indo morar junto com os índios Sioux. E no início tinha um cara lá, um cavalo brabo, sei lá, um cavalo louco, que era um índio forte, guerreiro mesmo, era o mais forte da tribo. Esse guerreiro, começaram a se escanhar, mas pô, ele não podia fazer nada, estava na tribo dos caras, né? Mas foram um cortando a aresta por outro e ficaram muito amigos, muito amigos. E o que mais me impressionou nesse filme, justamente foi o final do filme, que houve um problema lá que o Kevin Costner, né, que o nome dele como índio era Dança com Lobos, é o nome do filme. Ele teve que ir embora, porque se ele foi considerado um refugiado do exército americano. Tem toda uma história que eu não vou contar, né? Bom, quando ele foi embora, os Sioux estavam no inverno, eles eram tribos nômades. Né? Onde estavam os búfalos, eles estavam seguindo os búfalos. Quando chegava o inverno, que eles faziam na reserva, as reservas, eles iam para um lugar frio, alto. Se o inverno já é frio, já imaginou? Os caras iam para umas montanhas altas pra caramba. E justamente nesse momento que o Dança com Lobos resolveu ir embora. Quando ele desceu lá da montanha, esse índio, cavalo doido, cavalo brabo, sei lá, subiu no alto de um topo e fez uma declaração de amizade, mas tão bonita, né, que aquilo ali é uma declaração para toda a eternidade. Toda a eternidade. Quer dizer, é um pacto mesmo que, né, foi muito bonito mesmo. Quem viu o filme, o que mais me impressionou no filme. Todo o filme foi legal, mas essa declaração. E quando fala em pacto, a gente vai lembrando esses detalhes, né? A amizade, o casamento, né? Comercialmente, né? E, geralmente, né, esse acordo, esse compromisso que nós firmamos, né, é de muita responsabilidade. Mas, no caso material, que é o nosso, né, nós estamos falando da nossa vida de encarnados. Né? Precisa do aperto de mão. Lá para os nórdicos, né, tinha aquela maneira de rasgar a mão, era pacto de sangue, né? Uniam a mão com a outra. Então, nós temos assim símbolos que representam esta palavra.
né? Pactos, há símbolos que representam essa palavra. E nós procuramos cumpri-los, né? Procuramos sempre cumpri-los. E há um detalhe, né? Sempre que alguém foge de um pacto, há cobrança. Há uma cobrança. O lado que, por exemplo, a pessoa pega um empréstimo com outra, e foi feito um pacto. Tá? Uma dívida é um pacto. Está até determinado quando deve ser o pagamento, quantas prestações, as datas, tudo bonitinho, né? E quando a pessoa não cobra, né, pode ir para a justiça, é um oficial de justiça, etc. Todo aquele processo que a gente sabe como é que é, né? Bom, de novo repetindo, esses são os nossos pactos do nosso dia a dia. Agora, Kardec vai perguntar, e essa palavra sempre nos leva a pensar em quê? Realmente no pacto com os maus espíritos. Né? Alguém fez um pacto com o demo, fulano fez um pacto com o ciclo, né? E, infelizmente, essa palavra tomou essa conotação e é o que a gente geralmente, quando fala em pacto, né, a gente primeiramente sempre leva para esse lado. E Kardec, né, como ele está estudando aqui a intervenção dos espíritos aqui entre nós encarnados, inteligentemente fez a pergunta. E essa pergunta que nós hoje vamos dar uma estudadinha nela, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Antes da gente entrar na pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós podemos considerar essa nossa reentrada, né? A nossa reencarnação, essa nossa reencarnação como um pacto? Sim. Há toda uma programação, tá, reencarnatória, há todo um projeto, porque nós nos comprometemos. Veja bem, onde está o pacto? Nos nossos compromissos. Sim. Tá? Nós estamos vindo aqui o quê? Para evoluir. Nós temos um compromisso. Tá? Sim, é um pacto, sim. Digamos, é um pacto. Eles nos dão a oportunidade e nós temos que cumprir com o que acertamos. Sim, a misericórdia, a compaixão, né, de Deus nos dá oportunidades. E nós temos que procurar acertar, né, essas provas, né, esses acontecimentos que vão surgindo, né, para crescer. Então, são pactos. A pergunta 621, você se lembra como é que é? Onde está gravada as leis de Deus? Lei divina na consciência. Lei divina. Aí vem a letra A. Né? Diz que o homem esqueceu. E aí? Como é que fica isso? Né? Aí os espíritos falam, ele a esquecer e desprezara. Quis então Deus que ele fosse lembrado. Se não me engano, é isso que fala. Nós esquecemos e desprezamos as leis de Deus. Ou seja, nesse momento aí, também é um pacto bem relacionado com o nosso projeto reencarnatório, que nós estamos desprezando, esquecendo e desprezando. Tá? E várias coisas que a gente pode encarar como essa palavrinha aí. Que é um compromisso. Quando a gente reencarna, nós não temos compromissos lá na hora de firmar, quando Emmanuel fala que nós somos os reis da promessa. Então, é um pacto que a gente faz e que a gente não cumpre. E fica só na promessa. Eu te devo e pago só quando puder. E quando devo não nego e pago quando puder. Esse quando não nego aí. E quando puder, né? Então, uma palavra empenhada de qualquer natureza é um pacto. É um pacto. Porque, na realidade, os espíritos vão responder aqui na resposta uma coisa muito importante aqui para a gente. Né? Eles vão falar que é o seguinte, o pacto é mais ou menos isso, é o compromisso mental. Tá? Acho que está aqui na resposta aí, no meio da resposta. É um compromisso mental. Não é o papel que nós assinamos. Não. E quando a gente dá a palavra, mentalmente está gravado. É gravado. Por isso que muitos de nós
Ficamos... Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, eu nem falei que Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Roberto. Quando nós... Fala, senhor Roberto. Você falou o pacto mental. É muito mais firme, muito mais consciente do que apalavrado, porque o apalavrado esquece. O mental não, está sempre martelando na nossa mente, está sempre nos chamando a atenção que nós temos um compromisso. Né? O apalavrado passa às vezes, passa batido, passa direto. E o mental não, o mental ele fica martelando na nossa cabeça, na nossa mente. Eu me comprometi, eu tenho que agir dessa maneira, vale mais do que o apalavrado, mental vale mais do que o apalavrado, né? Então, é isso aí que acontece. Quando nós nos propusermos a fazer algo, nós estamos realmente formulando algo, um pacto. Né? E nós, geralmente, olha só o que acontece. Porque nós nos desequilibramos, nos desarmonizamos, até com uma certa facilidade. Entra aí essa questão do apalavramento, a questão do mental. Olha só como o negócio é bem, né? Porque nós balançamos. Quando nós fazemos algo errado em relação às leis divinas, nós balançamos. E os Espíritos falam lá, só é infeliz quando dela se afasta das leis divinas. Onde está gravado na consciência. Mas por que o que é que os Espíritos estão trazendo para a gente? Não é novidade, não. O homem esqueceu as leis, desprezou, os Espíritos vieram aqui relembrá-los. Vocês nos relembrar. E o nosso compromisso é direto com o nosso Pai. Ah, Deus se utiliza o quê? Das criaturas para uma ajudar a outra. Aí gera um outro problema também, essa questão dos pactos, quando nós começamos a fugir muito dos nossos compromissos. Né? Geralmente acontece uma coisa chamada medo. O Antônio Carlos falou uma coisa muito interessante, que é muito interessante. O espírita, quando desencarna, né, não, fica, né, com vergonha. É isso que o Antônio Carlos sempre falou? Comentava lá? Com vergonha. Porque a vergonha é decorrência do medo, que sabe que escorregou na maionese, pisou na casca de banana e foi embora. Nós estamos aqui aprendendo. E no Zé passado aqui que os Espíritos nos passam, não se passa a ser para a gente um compromisso, né? Conhecimento e responsabilidade. Nós precisamos, mas é aquela velha história, o atenuante e agravante. Quanto mais sabe, mais responsabilidade. Quanto menos sabe, menos responsabilidade. Então, esse negócio, questão de atenuante e agravante, é devido ao quê? Quem entende um pouquinho mais, o compromisso é maior. Bem maior. Eu também já ouvi falar isso. É o Marco Aurélio que fala muito. Se o Chico Xavier, quando encarnado, fosse numa repartição pública e roubasse um clipes, para ele, de repente, ia pesar mais que a gente que roubando um carro. Entendeu? Ia pesar mais perante as leis divinas, porque cada um no seu nível, a responsabilidade é maior, os compromissos são maiores. Como nós estamos usando a palavra compromisso, acordo, pacto, mesmo sentido. Quer falar, Jorge? Não. Eu estou pensando aqui em relação, por exemplo, o pessoal que não compreende a doutrina espírita, eu estou voltando lá atrás, eu estou indo lá atrás em pensamento, por onde nós passamos e chegando na atualidade. Você vê, eu vou ter que usar a palavra lamento, a nossa falta de esclarecimento
Eu não estou falando colocando vocês no hall, nem me colocando, né? Eu tô colocando alguns conhecidos nossos que comentam situações desse nível. Porque tem pessoas temerosas de que, por exemplo, vai a um terreno bandista e lá tem as chamadas consultas, né? Aí alguém que não é esclarecido, mas acha que está mais avançado, você está fazendo pacto aí com esses espíritos aí, está lascado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então são conversas até, né, um pouco descoladas da realidade que nós estamos aqui vendo. Eu estava lendo, à medida que estavam aí conversando, eu estava aqui raciocinando, na notinha do Kardec, no final ele coloca o pacto no sentido vulgar do termo, quer dizer, vulgar. Ele coloca. É uma alegoria representativa da simpatia. Então, o problema está a minha natureza perversa aliada a essas entidades sofridas. Aí entra meio comercial, entra meio disso, meio daquilo, problema extraconjugal, problema conjugal, e vai embora. É o que eu passei, que eu estou entendendo. Por isso que nós falamos aqui, comentando sobre o compromisso mental. Porque o compromisso mental, né, ou seja, ele vem o quê? Da nossa sintonia. Tem muito a ver com a nossa sintonia. Ou seja, o que está falando aqui, cada coloca aqui, né? Simpatia existente. O que é simpatia? É simpático aqueles que, né, têm coisas, algo em comum, coisas em comum. É isso? E é uma coisa que você falou de Umbanda e tal, quantas pessoas vão, infelizmente, na Umbanda também, vamos falar de outro lado, né? Desejar o mal a alguém, né? E depois é cobrado. É cobrado e fica o problema, né? Fica um problema sério. Porque naquele momento que procurou para fazer o mal a alguém, foi lá naquela sintonia. E nós sabemos, de acordo com a literatura espírita, que existe muito. São espíritos, né, entre aspas, assim, tipo mercenários, que estão a fim estão ainda com muita rancor, ódio, mágoa, raiva no coração, e quando vê uma oportunidade vai lá ajudar mesmo aquela pessoa a prejudicar a outra. Só que houve aí também tal pacto aí, né? E nós falamos no início, há uma cobrança. É uma cobrança. Nós vemos no livro Libertação que os magistrados, vemos isso, essa palavra, magistrados, juízes. Juízes são o quê? Julgadores. E eles colocam, é interessante que eles acertam. Quando coloca aquele letrado, né, educador, no meio dos agiotas. Hã? Isso? Pô, mas peraí, eu sou um cara que sou letrado, estudei, eu nunca fiz nada. Disse ele, não, você foi avarento, com o que você sabia, não passou para frente. Então é igual a agiota. Não são os julgamentos. Aí, de uma certa forma, tem um compromisso. Olha o compromisso de saber aí. Tá falando. Poderia ser só para enriquecer. Ontem eu fui fazer o estudo lá no terreiro umbandista e eu ia passar na casa da cunhada, né? Que é a irmã daí, eu vou visitar lá, porque ele está acamado, o esposo e tal, de novo tempo. Aí ela disse, não, aqui não vem não, Jorge. Eu já tinha me programado tudo. Vem não, porque tem a dona que vai fazer, a filha não falou, fazer limpeza. Não tem problema não, deixa para a próxima. Aí eu fui direto, cheguei cedo lá. Aí a senhora que dirige o centro, eu nunca vi lá o pessoal chamar de babá, sei lá o nome que eles dão lá. Não. Chega lá e chama de mãe. Eu não entendo muitas coisas, né, esse negócio aí. Mas mais ou menos a gente entende, mas eu levo. Mas poucas pessoas chegam lá, não chama ela já nem liga mais para isso. Olha a varredura que é a doutrina espírita, né? Eu me senti até lisonjeado, eu raciocinando. Por quê? Ela contou um fato que vem de encontro a isso,
que depois que ela passou a estudar a doutrina espírita, tem mais ou menos 10 anos, começou com a Zenir, fazendo estudo lá nesse terreiro. Tá? E quando eu cheguei lá, eu disse, isso aqui não é terreiro espírita, não, só tem imagem, isso aqui é centro espírita. Aí, não, aqui é assim, não é não. Aí eu começo a brincar, né? Cada um da sua. Aí ela comentou que muitas pessoas, né, ainda vão lá com essas práticas, ela orienta. Olha a importância do nós espíritas, quando participamos dessas reuniões, né, levando a informação evangélica, eles têm as práticas, né, que eles executam, têm os seus dias e tem um dia reservado que é concedido, né, a apresentar lá o estudo espírita. Olha, não tem surtido efeito? Algumas entidades chamadas Povo de Rua já estão adotando, e outras entidades, né, como chama de vovó, né, a gente sabe que é a Preta Velha, que é o Preto Velho, tem os caboclos lá, e eles estão adotando, modificando e determinados hábitos. E o pessoal lá, quando chega para pedir para fazer trabalho disso daquilo, explicam às pessoas que a ambiência não é para isso, e nunca foi. Ela disse para mim, Jorge, eu confesso a você, sempre lidei nesse meio, né? Deixei de frequentar outra instituição, foi aonde eu, aqui na casa, eu fundei, para evitar esses transtornos, essas ligações. Então, ela já traz no seu arcabouço. Aí ela comentou, Jorge, comigo acontece assim, eu saio de um problema, resolvo, acho que eu vou respirar 15 dias depois, outro problema. Ela disse que está nessa, lida assim, desde quando ela implantou a doutrina espírita. Eu falei, tudo passa. Chico Xavier explicou isso para a gente. Não fica pensando que seja espírito A, B, C, D, não. Isso aí é o nosso passado lá atrás. E coincidiu com um trabalho que eu tinha plasmado, pensado, para apresentar. Eu paro por aqui. Então, são essas coisas, né? Em relação a essa... É o que a gente vai estudar aí. Parece que a gente já conversou, dando pasto realmente para o que vai ser lido. É isso aí, essa questão aí veja bem, isso vai ser lido aqui, né? Quando os espíritos, né, nós espíritos, querendo que nos esclarecer, nos melhorar, as informações vêm e nós, a questão da sintonia. É. E mentalmente nós mudamos, não é isso? Mentalmente nós mudamos. Isso é muito importante. É o único meio que... bom, isso daqui a pouco vai falar sobre isso. O único meio que existe para acabar nesse, entre aspas, pactos, é essa mudança de sintonia. Não existe outro meio, que não há pacto. Não é bem isso. Já de novo falando essa questão vibracional. Sintonia. Mudando, a gente consegue realmente, né, nos melhorar aquele que nos acompanha, ou eles desistem. Eles desistem. Vão chegar uma hora que não adianta. O cara virou beato mesmo, que é mais... Não temos mais campo para ação. Mas, infelizmente, né, as cobranças existem. E nós temos esse problema nosso, que é a questão de harmonização. Né? A gente se desarmoniza, vem um medo, vem um pavor até às vezes, porque quantas pessoas também não entram numa casa, ou bandista ou espírita, querendo, né, essa questão de, eu estou com alguma magia, algum feitiço, algum isso, algum aquilo, querendo que disfarça, entre aspas, né? Querendo que disfarça isso. E esse desfazer isso aí é o quê? É justamente essa senhora aí, né? A mudança mental. Essa senhora desse centro urbano aí é a mudança mental. Mudança de comportamento, mudança do viver. Aí, sim, consegue realmente, não é desfazer nada, é elevar suas vibrações, tá? E aqueles irmãos que estão lá ou acompanham ou ficam por lá. Tá? É isso aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Sou Roberto, Nícia, Elisa. Não, foi bem esclarecido.
Boa noite a todos. Boa noite, Liz. Boa noite, Liz. Boa noite. Bom, então vamos para a pergunta. Nós ainda não lemos a pergunta, nós só comentamos a palavra pacto até agora. Boa noite. Interessante, né? Uma simples palavra, né? Vamos lá. Pergunta 549 do Livro dos Espíritos. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Veja bem, o Kardec, nós comentamos que é a palavra pacto, né? E Kardec aí foi direto ao assunto. Ele pulou isso tudo que nós comentamos aí, né? Essa questão do pacto com os maus espíritos. Né? Vendeu a alma para o demo, fez isso, fez aquilo, né? Aquele cara tá rico porque a gente escuta muito essas conversas, né? Hoje até que escuta menos, mas sempre já escutou muito. E a gente pode estender essa questão de vender a alma. Não precisa nem tentar pactuar com espírito algum, porque a partir do momento que a pessoa é ambiciosa demais, um exemplo, né? Quer tudo para si, sai atropelando todo mundo, vem ajudar eles, espíritos que pensam da mesma forma, que têm raiva daqueles que ele está prejudicando. Ele faz um pacto, às vezes, né, não, faz acordos Mental. sem estar consciente. Também tem isso. Né? Então tudo é mental, tudo é atração, sintonia. Nós podemos também, dentro do nosso comportamento, atrair. Às vezes nós não vamos né, em lugar nenhum pedir nada, não. Mas, pô, eu estou aqui. Caramba, pô, pintou um negócio ali legal, mas, pô, fulano está me atrapalhando. O que é que eu posso fazer para tirar fulano da jogada para mim? E vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Vai embora. Embora. Aí está fazendo o quê? Um compromisso. O compromisso aí é perante as leis divinas. Perante as leis divinas. Está desprezando a lei divina. Olha lá, pergunta 621, letra A. Desprezando as leis. Né? E aí, infelizmente, vai se ligar a essas entidades que pensam igual. O nosso planeta, né, é um mundo de pensamentos. Né? Você imaginou? Quase 8 bilhões pensando ao mesmo tempo, né? E esses pensamentos, nós sabemos que eles se unem, né, as psicosferas, né? A psicosfera, a ambiência desse pensamento, digamos assim. E se propaga. Esse propaganda vai se unindo, né? E nem um imã atraindo, se formando e tomando força. Nós já comentamos aqui um dia desse sobre essa questão desse pensamento que se torna força, né? E quando a gente vê algo no noticiário e tal, e a gente toma partido, não foi esse o assunto? Então, o nosso compromisso, qual é? É orar, é pedir a paz, é pedir isso, pedir aquilo. Não é tomar parte. Tomou parte, pactuou. Alguém quer falar? Bom, então vamos lá, Elisa. Vamos ler a pergunta. Ah, você leu a pergunta? Não. Já leu a pergunta, né? Mas lê de novo, vamos ler a resposta. Elisa, você está sem som. Ele tem vontade própria, não posso encostar nele, que ele... Entendeu? Foi falar do meu, tá vendo? Tem vontade própria. Pergunta 549. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Respondem os espíritos. Não. Não há pactos. Por que não há pactos? Não há pactos. Eu quero fazer o mal pro Zé da Couve.
Aí quero me pactuar com alguém. Mas o Zé da Couve está imune aí, qualquer isso, porque o Zé da Couve está trabalhando no bem, fortemente, pensando no bem, agindo no bem. O que vai acontecer? Aqueles que eu procurei, vai conseguir alguma coisa? Não. Há desistência. Não há nada aí firmado. Não há nada firmado. Só acontecem as coisas para aqueles que estão Sintonizados. sintonizados. Não estão sintonizados, não há pactos. Não há pactos. O que acontece, não vamos falar. É isso aí, nós falamos. Sintonia. E a gente aprende isso, principalmente mediunidade, né? Estudando mediunidade, fala o tempo todo frequência, vibração, sintonia. E é o nosso dia a dia também, né? Frânio, eu estou lembrando aqui do livro nos Domínios da Mediunidade, não sei se é capítulo 23 ou 24, um caso que aconteceu no século ou 10 ou 11, uma coisa assim, que o instrutor vem conversa com o André Luiz e vem perdurando, né, esse processo obsessivo desde dessa época, né? E ele explica lá que muitas pessoas querem dizer assim, nós vamos ter que quer dizer que Jesus disse do joio e do trigo, mas para você tirar você vai matar o outro. Então tem que deixar o joio crescer. Então lá ele fala da sintonia, da afinidade e da ligação fluídica que já existem entre esses dois espíritos. Aí gera a fascinação, porque lá está a orientação, a questão da fascinação nesse capítulo 23 a 24. Né? Então, é reforçar isso que nós estamos estudando, né? O problema da sintonia. E quantas pessoas estão aí, né, com doenças imaginárias, entre parênteses, produzidas por essas, né? Porque houve o quê? Essa afinidade. Isso aí. São essas coisas. Então, vamos lá, Inês. Funcionou. Vamos ler pontinho por pontinho essa resposta. Hein? Porém, naturezas mais que simpatizam com os maus espíritos. Está aí. A resposta está aí. Né? A questão é essa aí. Então, a partir do momento, de novo, vamos repetir, que eu sintonizo com o mal, aqueles que estão lá, e às vezes não é conhecido, não é amigo, não. Tá afim de bagunçar mesmo o coreto. Então, aí, vamos ajudar esse cara aí. Se tornar. Que quem quer fazer o mal, infelizmente, ainda está com o coraçãozinho, né? Bem impuro, né? Bem pesado. Vamos lá. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como hás de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Há uma troca. Né? Vou te ajudar aqui, mas preciso disso. É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo, que a gente comentou ainda há pouco, daquela questão de procurar o centro espírita, procurar teve um problema aí, quero desfazer uma magia, que jogaram uma magia em mim, jogaram um feitiço em mim, jogaram uma macumba em mim, seja lá o que for, né? E às vezes não é bem isso, é que sintoniza o tempo todo com o mal, arrumou companhias, de repente essas companhias também querem alguma coisa e não está fazendo, aí começam a ler. Então, estar com essas companhias já não está bem. Infelizmente, né? Qualquer um de nós, né? Temos que orar e vigiar, né? Orar e vigiar. E há um preço. Eu ouvi um cara falando que eu até ri muito, né? Dessa questão dos juízes lá do Libertação, o cara falando até isso. E quando esses espíritos, nós já vimos, vamos ver isso no livro Libertação, né? Não conseguem muito ir à frente em seus propósitos de fazer o mal, eles procuram o quê? O chefão.
E o chefão toma partido no negócio. Então, o negócio é complicado. A melhor coisa que existe é como o seu Jorge lá do Maria Vaz falava, aquele que é artista plástico. Se o esperto sabia que a esperteza é fazer o bem, ele faria o bem o tempo todo. Ele falava assim mesmo, se o esperto soubesse que fazer o bem é esperteza, ele faria o bem o tempo todo. Porque essa questão do mal, sintonizar com o mal, por maus pensamentos, rancor, raiva, mágoa, etc., cria essas ligações. Vamos lá? Alguém quer falar, gente? Dá um minutinho aqui, vou ligar um ventilador, eu esqueci de ligar, gente, estou torrando. Vamos lá? Não se consegue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade? Olha só. Aí o vizinho fala, né, do mesmo modo, né, age do mesmo modo. Ou seja, não vai acontecer comigo, que eu sou mais forte, que eu sou aquilo, e se coloca na mesma vibração. Aí nós sabemos o que pode acontecer. Pode ser atingido de alguma forma. Então, se o vizinho, é aquela questão, né? O cara sai de casa, vê um tal do despacho, né? Porra, olha, assim, só pode ser o fulano, ele não gosta de mim. Tá? Aí entra numa equivalência vibratória, né? Exatamente, é o que está falando aqui. Agora, se ele passa, meu Deus do céu, coloca ela aqui, deixa eu orar para quem isso aí foi colocado para atingir. Não sei nem quem é, mas deixa eu orar para essa pessoa para que tudo corra bem, né? E para esses irmãozinhos também, para eles larguem isso, parem com isso. O que é que vai acontecer com esse vizinho que fez isso? Não há essa compensação vibratória. Vamos lá? Alguém quer falar? Pode falar, gente. O assunto é esse. Tem muito a ver com mediunidade isso aí, tá? Tá a ver com mediunidade. Kardec afirma. Eu vou falar, Frônia. Esses dias eu estava conversando aqui em casa e conversando com uma amiga no trabalho, que tem umas pessoas que nós conhecemos que tudo fala que é macumba, fizeram macumba para mim, que minha vida não está dando certo, que fizeram macumba. Aí eu comentei e falei com elas, não é sempre sistemonia de macumba, às vezes é consequência dos nossos atos, né? O que a gente faz... Acabamos de falar isso. A gente colhe e as pessoas cismam que é macumba. Tudo é macumba, tudo é macumba. Já vira neurose, né? Nós acabamos de falar sobre isso, né? É um vizinho que desce e olha, meu Deus do céu, né? É isso aí. E você está certo, você tem que orientar. A gente tem que pensar sempre no melhor. A nós temos uma quedinha ainda, não pensar no melhor, né? Esse que é o nosso grande problema. É isso. Alguém mais quer comentar? A gente procura a prevalência do mal, né? A gente está sempre procurando o mal, que o mal prevaleça, que o mal influencie. E não falta quem queira ajudar a divulgar o mal, a fortalecer o mal. E isso aí a gente poderia agir de uma outra maneira, através da prece, através da oração, através dos bons pensamentos, das boas vibrações, né? Porque é a bola, né? É o globo. Pensou aqui, refletiu em algum lugar. E tem sempre alguém, sempre tem pessoas que estão
reflexionando o mal, fortalecendo o mal, e a gente entra nessas, às vezes, sem perceber, a gente está contribuindo para que esse mal se divulgue, se propague e atinja pessoas que não estão participando daquilo, mas têm mente fraca e acaba sofrendo as influências. Né? Você está falando uma coisa, me lembrou quando eu era criança. Uma vez um cara falou uma coisa que eu tem muito a ver. Ele falou brincando: olha, se você botar numa praça vazia um cara com alto-falante, seja pastor, seja padre, seja o que for, para falar de Deus, falar do bem, um ou dois para ouvir. Agora arruma uma confusão, um quebra-barraco na praça para tu ver como é que fica a praça. Voltada. Divulga. Começa porque o diabo, pronto, acabou. Falou, aparece um monte vibrando para o diabo, vibrando para coisa ruim. Então, né? Nós temos por muito disso ainda, né? Ainda estamos, sem dúvida. Sem dúvida que ainda estamos apoiando essas coisas. Vamos lá, Elisa. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. Questão vibratória, sintonia, um depende do outro, para quê? Né? E como aí, né, o pacto aí se torna, né, que estava nisso aqui que consiste em pacto, mas no caso não é bem, porque esse acordo firmado aí, esse compromisso firmado, por mal, ele não vai ter longa duração, nós sabemos disso, porque as leis de Deus são determinantes e nada acontece sem a permissão de Deus. Né? Mas enquanto durar, as coisas vão acontecer. Bom. Tem um pedacinho aqui do Miramês que diz o seguinte: quando desejas o mal para tal ou qual pessoa, se esta não se encontra na faixa do mal, esse mal não chega ao seu ambiente. Ele é desviado para outros lugares, onde encontra sintonia, ou então volta para quem o desejou, com mais intensidade. Quando o pensamento sai para o seu destino, tem a força de atração dos seus iguais e vai se avolumando, porque ele volta para onde nasceu. É o bumerangue. Quando nasceu o mal, é sempre visitado por ele, e aquele que semeia o bem ganha com isso, porque a lei é a mesma. É o bumerangue. Pensou o mal, ele não vai muito longe, ele volta. Se você deseja o mal, se você deseja o mal para um primeiro-ministro lá de um país desse mal aí, se a coisa não está bem sintonizada, se você não está bem sintonizado com aquilo não vai te atingir, vai atingir a outro, vai passar para atingir a outra pessoa, passar para outra pessoa. Então a gente tem que ter consciência de que o mal só atinge aquele que procura o mal. Aquele que está bem, com o bem, nunca é atingido pelo mal. Isso que a gente... Se todos entendessem dessa maneira, seria muito melhor. Isso aí. Se todos entendessem, né? Mas, aos poucos, acho que a gente vai chegar lá. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O propósito da vida é essa mesmo. O propósito da vida é esse mesmo. É melhorar, melhora sempre.
quando eu falei no livro Libertação, no início daquele capítulo, Numa Cidade Estranha, né? Eu acho que é o capítulo 5, o André Luiz olha aquela turma lá, né? Quando eles, né, descem, né? Chegam lá embaixo, né? E o André Luiz, eu não sei qual foi a palavra, mas acho que foi essa. E esses criminosos. É. Aí o Gumi fala, fomos nós em outras épocas. Somos nós de outras épocas. Então, tá? Onde Jesus fala tanto negócio de não criticar, não julgar, não é isso? E hoje a gente pode, nós não somos nenhuma flor que se cheire ainda, mas a gente for olhar o nosso passado, nem bom, por isso que existe esquecimento, deixa para lá. Vamos ler aqui o Kardec, que é melhor. É. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. O fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com eles faça. Pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo de natureza má e os espíritos malfazejos. O Jorge comentou ainda há pouco sobre isso aí. O mal, simpatia significa o mal atrai sintonia. o mal. O mal atrai o mal. O bem atrai o bem. Atrai o bem, sem dúvida. Então, alguma coisa mais sobre essa questão? Foi bem devagar. Pergunta 550, não sei se vai dar tempo para ela, mas vamos começar. Se não der, a gente continua a aula passada. Aula passada. Eu tô querendo voltar, Nossa, gente. fica difícil a 550 ser a aula passada e essa aula ser 549. Eu não sei como é que foi isso. Eu tô achando que eu tô querendo voltar. Alguma pergunta lá atrás. Deve ser isso. A Fran deixa seguir, eu estou com 83. A Fran deixa seguir, Fran. Pergunta aqui 50. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido sua alma a Satanás para obterem certos favores? Nós falamos sobre ainda há pouco aqui. A partir do momento que eu não me aceito como eu sou, não aceito a minha situação, e vamos falar assim, revolto, me rebelo contra as coisas, né? Eu estou fugindo, viu, Elisa, do que você falou no início, do meu pacto de reencarnação, meus compromissos. Eles são fuga, isso é fuga, os meus compromissos, tá? De tudo aquilo que foi programado por mim, para mim, com os mentores, há uma fuga. Eu não estou cumprindo com o que eu vim fazer aqui. Que eu estou querendo passar por cima de tudo. Nós falamos ainda há pouco, de eu querer avançar. Não importa os meios, interessa o fim. Esse é o pensamento. Então, esse vender a alma ao Satanás, ao Deus, seja o que for, passa a ser realmente, o que vai falar aqui, um simbolismo. Um simbolismo. Quem é Satã? Tá? Inteligência perversa. É isso? Tá? Está se utilizando o quê? Da sua inteligência para o mal. Então, está vendendo, entre aspas, a sua alma para o mal. E fugindo da sua programação, da sua missão, das suas provações e criando problemas futuros. E há limites, nós sabemos disso também. Dentro do nosso projeto reencarnatório, há limites. Quando ele bate em algum limite daquele, ele não vai conseguir passar por isso. Então, esse vender a alma a Satanás é mais ou menos isso. É se entregar, tá, para esse pensamento ruim, perverso, né, ambicioso, vaidoso, egoísta.
Então, veja bem que a gente só está falando de palavras pesadas, né, para uma pessoa que quer crescer. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Nada? Então, vamos lá, Elisa. Vamos ler a resposta. Lê a pergunta de novo, vamos ler a resposta. Vamos lá, pergunta de novo. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento no sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Olha, Isso. Só uma coisa assim, o nosso eu consiste em tomá-lo ao pé da letra. Essa é a nossa grande dificuldade de compreender as coisas espirituais. Não é só desse assunto aqui, não. No geral. A letra mata, o espírito vivifica. Só posso Paulo Paulo. A persistência no pensamento, seja ele qual for, se for bom, transforma-se em bons pensamentos, se for maus. A persistência, eu quero assim, eu preciso que aconteça assim, tem que acontecer assim. Mas, geralmente a gente persiste, a persistência no mal, a vingança, um pisão no dedão do pé dá origem a uma série de pensamentos que persistem, que ativam, que maltratam, que levam a efeito. É realmente bastante duro isso, né? Vamos lá, Elisa. Isso a que te referes é uma alegoria, que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. Renuncia... A gente vê na rua assim, traga o seu amor em 3 dias. Vê isso muito na rua, escrito nos muros, o telefone lá da pessoa. Ou seja, está falando aqui, ó, olha só, rebela-se contra a providência. Não tem nada que fazer ninguém, as coisas acontecem naturalmente. Nós já sabemos que quando tem que acontecer, né? Quem se lembra daquela paginazinha da revista Espírita chamada Aquiescência à Prece? Não estou lembrando do ano, acho que é 63, escrito em 1863. E que eles lá falam, né, que os espíritos, quando tem que... a gente falou até da bala perdida, né? Que algo tem que acontecer, eles vão ajudar, né, o encontro, né, vão inspirar para ir para aquele local ou sair daquele local. Né, eles vão trabalhando para que aconteça, eles ajudam a acontecer, sim, para que se cumpra os nossos projetos reencarnatórios, que cumpram as nossas missões, né, se cumpram as nossas necessidades. Né? Então, quando eu quero passar por cima disso, é o que está falando aqui. Eu quero fazer a mulher amada em 3 dias. Só que ela vem com a sogra, viu, gente? Esse é que é o problema. Entendeu? Porque vai dar galho depois. Então, a gente... Estou brincando, tá? Então, é isso aí, gente. Nós estamos querendo passar... Não é só dinheiro, não, tá? É qualquer coisa. Tomar um emprego, tomar... Né? Essa brincadeira não é tão brincadeira assim. Essa brincadeira não é tão brincadeira assim. O negócio é sério. O cara já não chega uma sogra, ainda quer arrumar mais uma ou 2. Olha o problema aí. Então vamos. Eu tô rindo, mas um dia eu vou ser sogra também. Por enquanto eu não sou, mas eu vou ser, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Renuncie à missão que recebeu
e as provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Às vezes não é nem na vida futura não, tá? Mas aí a gente vai ver, né, aquelas pessoas passando por primeiras dificuldades com aquele narizão em pé, né, e tal. Vem mesmo para aprender, né? Bem mesmo para aprender, pois. Aí eu me olho no espelho, será que meu nariz está levantado? Não sei, eu fico na dúvida. Fran, eu estou penteando o cabelo sem me olhar no espelho, eu tenho até medo. Bom, o Roberto também não tem tanto cabelo assim, né? Fica mais fácil. Não dá muito trabalho para pentear, não. Não tem muito erro, não. Não tem como Mas errar o penteado. eu tenho a preocupação, sei lá, aqui se faz, aqui se paga. Não quer isto dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas desde que em lugar de desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais, não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Exatamente. Puxa só, a parábola do rico e de Lázaro. Olha só. Exatamente. Quando o rico chega lá, olha para Abraão e Abraão fala para ele na parábola: você já recebeu lá na terra, né? Já recebeu lá na terra o que você mereceu, né? Aqui em cima, não. E Lázaro não, sofreu na terra, resignado. Está lá, né? No alto. Entre ambos existe um abismo. Olha o abismo de vibrações aí. A gente está falando aí, está lá na parábola. Não fala isso na parábola, a gente entende. Quer dizer, Lázaro recebeu em terra, encarnado, as honrarias, o melhor, ao contrário de Lázaro. O Lázaro não, desculpa, o rico. Tá, o rico recebeu. Lázaro não, só sofrimento, porque estava passando por uma expiação e foi resignado até o fim. Então está falando isso aqui, né? Até que tenha resgatado a sua falta, Lázaro. O rico não, está começando. Eita, gente, né? Quando eu penso nisso, será que eu estou começando ou já estou no meio, pelo menos? A gente brinca, mas é sério, né? Vamos lá, sério. O assunto é sério mesmo. Coloca-se por amor dos gozos materiais, na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim, tacitamente, entre estes e ele, o espírito delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. Basta querer, né? Vocês se lembram do livro O Brilho da Vida Eterna, que foram lá no Mercado de Madureira botar o fogo lá ou não? Eu falo isso, mas não é. Então, eles foram lá jogar aquele fogo. Mas antes de jogar o fogo, eles jogaram a rede e falaram: quem quiser sair daí, vem para cá. Só 5 tinham se modificado, né? Conseguiram ver o padrão vibratório para chegar lá dentro do navio, sei lá, né? Da Casa 19, né? Da Casa de Lá Fabiano. Quer dizer, só 5 conseguiram, por quê? Queriam mudar. Conseguiram sair de lado. Só que os outros se pendurando nele ainda. Está lá a confusão, né? Aí onde o padre foi falar, xingaram o padre, o André Luiz queria dar catiripapo em todo mundo, uma confusão tremenda. Está lá. O André Luiz bravo, né? Você vê que o André Luiz é agente, né? Toma partido logo. Não devia, mas toma partido logo. Então, né, a gente está falando, é o que está falando aqui. Será sempre fácil romper, se o quiser, firmemente, gageando a assistência de bons espíritos. Naquele caso, eles até uniram as mãos para conseguir que essa vibração que eles estavam, eles volitaram. Então, vamos ver, fazer lá que vai dar para entender que eles volitaram para chegar lá. De mãos dadas, porque, né, a vontade de sair daquela situação era tão grande. Nós estudamos isso há um tempo atrás aí. Não me lembro quando, foi um tempo atrás. Bom, gente,
Alguém quer falar mais alguma coisa? Acabou. Acabou, né? Deu para fazer a pergunta na boa, né? Eu. Agora, Tudo, semana que tudo vem, bem, então? poder oculto dos talismãs. Ih, aquele cristalzinho, Nossa, aquele olha só, elefante. da outra vez que nós estamos, essa pergunta deu um quiprocó danado, viu? Olha, olha. Olha, Deu, olha que deu, olha que deu deu, uma confusão. olha que deu, olha que deu. Se a minha memória não falha, e eu acho que ela não está falhando, deu uma confusão danada aí. Mas vamos fazer com que não dê. Deixa eu ver se eu me lembro. Eu estava lá? Tava. Tava, você estava assim. Eu não estava não, gente. Estava assim, Assim. Tava assim, você que botou fogo na fogueira. Você que botou fogo na fogueira. Nisso, você estava lá, Nisso? Ei. Não, não estava, não. Escuta, eu tenho que sair, eu tenho que fazer evangelho lá hoje, tá? Tá, Joia. Nós já vamos encerrar também. Tá, vai Boa com noite, Deus. fica com Deus, tá? Depois eu vou assistir a aula de novo. Eu peguei a aula quase no fim, né? Mais do que na metade. Tá legal. Então tá. Fica com Deus. Beijo, bom final Beijinho, de semana tá? para todo mundo. Para você também, bom culto para você, tá? Fica com Deus. Boa noite. Obrigada. Beijo. Tchau. Um culto de paz, com bastante paz, bastante luz para você. Amém.